Olá! Agora nós vamos para a terceira semana de Geografia. Tema: o uso da água. Caro estudante, você irá estudar essa semana sobre a importância da água para a manutenção da vida no planeta, bem como para a sobrevivência humana, além de identificar formas de usar de maneira consciente esse importante recurso natural. Recapitulando, na semana 1 você descobriu que temos uma agenda com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que buscam o equilíbrio do planeta Terra e, com isso, o bem-estar das pessoas. Agora vamos refletir sobre o sexto objetivo, água potável e saneamento. Você sabia que a água é muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos? E sabia que o planeta é quase todinho coberto de água? Isso mesmo, 70% do planeta é água, mas nem toda a água é própria para consumo. Somente 2,5% de toda a água é doce, e a maioria dela se encontra em regiões de difícil acesso, como geleiras. Este objetivo também tem metas sobre o saneamento básico e proteção dos rios e nascentes. Isto é, diz que é importante ter esgoto tratado, acabar com a poluição dos rios, dos lagos e de lagoas, que são justamente de onde se retira a água que vai para as torneiras de nossas casas. O desperdício de água causa um grande dano ambiental, que contribui para a escassez desse importante componente essencial para a nossa existência. Além disso, o desperdício faz com que a conta de água seja aumentada, portanto, prevenir ainda é o melhor a se fazer. Atividades. Leia o texto. O uso da água. A grande questão da água atual é a sua disponibilidade em forma potável, própria para utilização e consumo. Afinal, toda a água que existe no planeta, 97% está nos oceanos em forma de água salgada, imprópria para consumo. 2% encontra-se nas geleiras do Ártico e da Antártica, e 1% encontra-se em água doce, disposta em rios, lagos, represas, lençóis freáticos, umidade do ar, entre outros. Em razão dessas limitações e da possibilidade de redução da disponibilidade de água em algumas áreas no planeta, por causa do seu uso indevido, muitas são as preocupações existentes em preservar esse recurso. Dessa forma, fala-se muito em reduzir o uso dela no dia a dia, de modo a evitar o desperdício. Mas quais são as atividades que mais consomem água? Será que apenas reduzir o consumo doméstico desse recurso natural é o suficiente? Segundo a Organização das Nações Unidas da Agricultura e Alimentação, a atividade que mais consome água é a agropecuária. Sozinho, esse setor é responsável por 70% da água utilizada pelo ser humano, seguindo pela indústria, com 22%, e, por último, o uso doméstico, com 8%. Então, olha só, gente, aqui nós temos, nosso gráfico mostrando, olha, 70% uso da agropecuária, 22% indústria e 8% o uso doméstico. Vamos para as nossas questões? Questão número 2. A número 1 era só ler o texto. Vamos lá. 2. De acordo com o texto, como está distribuída a água no planeta? 70% está nos oceanos em forma de água salgada, aqui eu esqueci do 1A, 2% nas geleiras do Ártico e da Antártida
e 1% é água doce. Onde se encontra a menor porcentagem de água? Nos rios, lagos, represas, lençóis freáticos, umidade do ar. De acordo com o gráfico apresentado no texto, o maior consumo de água se dá na agropecuária, de acordo com aquele gráfico que nós lemos atrás. 5. Considerando as características da água e seu uso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. A quantidade de água disponível para consumo é 1,5%. Falso, é 1%, né, gente? Que é água doce. A água doce encontra-se nas geleiras. Falso. Devido ao uso investido... Não, gente, aqui tá errado, ó. A água doce encontra-se nas geleiras. Sim, nós temos água doce nas geleiras. Aqui vai ser verdade, tá? Nós temos água doce nas geleiras, tá bom? Devido ao uso indevido de água, muitas são as preocupações existentes em preservar esse recurso. Verdade. A forma de evitar o desperdício da água é reduzir o seu consumo. Verdade. Segundo a Organização das Nações Unidas da Agricultura e da Alimentação, a atividade que mais consome água é a indústria. Falso, né, gente? A que mais consome água é a agropecuária, né? De acordo com o gráfico, o uso doméstico está em terceiro lugar em uso da água. Então, verdade. Então, ficou F, V, 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 F, V. Observe o gráfico abaixo para responder as questões. Então, olha só, gente, nosso gráfico. Consumo de água na região... Consumo de água na residência de Pedro. Olha só, Pedro, em julho, ele consumiu 40 metros cúbicos de água. Em agosto, 40 e pouquinho, né? Em agosto foi mais ou menos, eu creio que uns 26. Em setembro, uns 36. Em outubro, uns 48. Em novembro, 30. E em dezembro, 40. A. O consumo de água na casa de Pedro foi maior em outubro. B. Em que mês houve menor consumo de água? Em agosto. C. A diferença entre o consumo de água do mês de dezembro e novembro foi de 10 metros cúbicos. Olha só, a diferença entre o consumo de água de dezembro e novembro. Olha, dezembro foi 40, novembro foi 30. Então, 40 menos 30, 10. D. Percebe-se que esta análise do consumo da casa de Pedro se deu no primeiro semestre, primeiro bimestre, segundo bimestre, primeiro semestre ou segundo semestre. Segundo semestre, tá? Lembrando que semestre vem de 6. Então, de janeiro a junho, nós temos o nosso primeiro semestre. De junho a dezembro, o nosso segundo semestre. Ok? Está pronta a nossa correção. Até a próxima. Tchau, tchau!